No continente africano, existe um país quase lendário, com paisagens de tirar o fôlego, a beleza de seus habitantes e suas riquezas naturais. Essa história era contada longamente nos salões por exploradores e colonizadores que retornavam à Europa. A África do Sul, um país que construiu sua história através de conflitos e tensões, serviu por muito tempo como um modelo de liberdade para os países vizinhos industrializados. Ela possui um sistema financeiro eficiente e tinha tudo para se tornar a principal potência africana, no entanto, nunca conseguiu manter sua posição e, apesar de todos esses atrativos, continua a perder terreno e mergulhou em uma enorme recessão desde 2020. Hoje, vamos contar como a África do Sul chegou à situação econômica e social dramática em que se encontra hoje. Partiremos para o Hemisfério Sul, onde, por centenas de anos, um país lutou para se desenvolver, mas antes disso precisava criar um povo, uma língua e uma nação. Antes de apertar o cinto, lembre-se de que você pode apoiar nosso canal e não perder nenhuma notícia. A África do Sul é um país com aproximadamente o dobro do tamanho da França, localizado no extremo sul do continente africano e é banhado por mais de 3.000 quilômetros de litoral. Atualmente, é habitada por quase 59 milhões de pessoas, uma população diversa de origens variadas, principalmente da história caótica do país, que lhe rendeu o apelido de a Nação Arco-Íris. Seus impressionantes cenários variados, florestas, montanhas, savanas e praias de areia branca, já foram habitados há 40.000 anos por sociedades autônomas que persistiram até a chegada dos primeiros exploradores em 1488. Os portugueses e, em seguida, os holandeses, estabeleceram o entreposto da Companhia das Índias Orientais, que eles abandonaram definitivamente em 1806 nas mãos do Império Britânico, que estava em plena expansão na época. Assim, começou a industrialização do país muito antes do que no restante da África. A África do Sul passou então por uma longa sucessão de conflitos entre os descendentes dos pioneiros vindos da Holanda, Portugal e até mesmo da França no século XVII, e os povos nativos, com as novas potências coloniais não hesitando em recorrer à força para subjugar os nativos. Perseguidos pelos colonos, os povos nativos abandonaram as costas e se refugiaram no interior do país. Em seguida, os ingleses declararam guerra aos povos Xhosa e Zulu em 1866, e a coroa britânica anexou seus territórios após uma vitória decisiva. Nessa época, foram descobertas as primeiras minas de ouro e diamantes, e esses depósitos eram tão importantes que as empresas de mineração sul-africanas se tornaram objetos de especulação frenética nas bolsas de Paris e Londres. Em 1895, a chegada de novas técnicas de perfuração provenientes das revoluções industriais, importadas pelo Império Britânico, multiplicou a produção por 4 e fez o preço do ouro cair. As tensões militares no local e a queda no preço do metal precioso levaram à grande crise das minas de ouro sul-africanas. Isso levou até mesmo à Segunda Guerra dos Boeres e suas terríveis atrocidades. No final da guerra em 1910, o Ato da África do Sul criou a União Sul-Africana, que uniu todos os territórios sob domínio britânico em um novo país com uma constituição. Em 1948, após quase 40 anos de conflito que prejudicaram o desenvolvimento do país, o Partido Nacional Unificado da África do Sul, um movimento nacionalista Boer, chegou ao poder e sonhava com a independência. Eles implementaram uma política econômica baseada no desenvolvimento separado, que foi apresentada como uma solução para acalmar as tensões ao separar a população por cor ou etnia, permitindo a manutenção do domínio dos sul-africanos brancos, hoje conhecidos como afrikaners, sobre as populações negras, que eram a maioria. O apartheid foi estabelecido e, a partir de então, cada sul-africano só tinha direitos dentro de sua própria comunidade, com exclusões baseadas em critérios de raça, religião ou etnia. Isso levou à criação dos Zambantustões, territórios geograficamente limitados reservados para o povo negro, onde a vida era difícil, com falta de trabalho, terras aráveis, água e infraestruturas. Na época, 70% da população da África do Sul era negra e os Zambantustões representavam apenas 13% do território. O restante do país, com suas riquezas e indústrias, era reservado para os brancos, que empregavam um número significativo de negros para trabalhar em suas minas. O apartheid só foi abolido em 1991. Desde então, a África do Sul tem sido abalada por muitas tensões. Parece que, hoje em dia, seu destino não interessa mais a ninguém.
A África do Sul continua sofrendo em muitos aspectos, desde seu passado violento até seu presente e as consequências de decisões políticas altamente desiguais tomadas desde 1994, na tentativa de apagar rapidamente a dolorosa memória do apartheid. A África do Sul procurou criar um novo modelo social baseado em políticas de discriminação positiva. As administrações, empresas e grandes fazendas foram forçadas a contratar rapidamente pessoal negro, inclusive para cargos executivos, permitindo o surgimento de uma nova classe média negra conhecida como diamantes negros. Eles têm renda acima da média, consomem e se endividam tanto quanto os brancos. Eles se instalam nos arredores das grandes cidades, como Joanesburgo, Pretória e o Cabo, entre os bairros ricos e altamente seguros dos brancos e os vastos guetos onde a maioria da população negra se amontoa. Atualmente, 40% das áreas urbanas sul-africanas são formadas por guetos. O infame bairro de Soweto, em Joanesburgo, e o bairro de Michoacán, no Cabo, juntos abrigam mais de 2 milhões de pessoas que vivem em condições precárias, sem água corrente e eletricidade. A pobreza extrema é generalizada e leva os habitantes a se revoltarem, buscando chamar a atenção do governo para sua situação, mas o governo está sobrecarregado com a magnitude do problema. Os conflitos anti-imigração e as frequentes tensões entre a polícia e a população aumentam as preocupações dos afrikaners. Mais de 1 milhão deles já preferiram emigrar para Nova Zelândia ou Austrália, e a maioria dos cérebros brancos foge assim que tem a oportunidade. Isso resulta em uma séria escassez de habilidades na África do Sul, especialmente em termos de segurança, tecnologia da informação e finanças. Como consequência, o país sofre também com uma falta grave de competências, principalmente em segurança, tecnologia da informação e finanças. Isso é evidente até mesmo no setor agrícola. No final do apartheid, 87% das terras cultiváveis pertenciam aos brancos. Durante a reforma agrária implementada a partir de 1994, foi planejado devolver pelo menos 30% dessas terras às populações negras. No entanto, a apropriação das fazendas por pessoas sem qualificação levou a uma queda na produção agrícola, resultando em escassez de alimentos e aumento dos preços. Em 2018, cerca de 30 mil fazendas empregavam quase 850 mil trabalhadores, a maioria vivendo em condições precárias e sendo pagos em alimentos. A reforma agrária, que ainda não foi concluída, é cara, pois o governo precisa primeiro comprar as terras dos afrikaners pelo preço de mercado. A África do Sul também sofre com um sistema de saúde inadequado para atender às suas necessidades. Há 10 milhões a mais de sul-africanos em 2020 do que após o fim do apartheid, e a expectativa de vida está limitada a 61 anos para os homens, muito abaixo dos 80 anos em países desenvolvidos. Embora o país tenha infraestruturas médicas modernas, elas estão concentradas principalmente nas áreas que anteriormente eram reservadas aos brancos e nos grandes centros urbanos. Isso faz com que as pessoas que vivem em regiões mais remotas não tenham acesso aos cuidados médicos. Além disso, 10% da população é portadora do HIV, 8% tem hepatite B e a raiva continua a afetar os cães selvagens. A pobreza e o sistema de saúde precário empurram parte da população negra para a criminalidade, e as estatísticas de criminalidade têm aumentado nos últimos anos. A África do Sul está entre os 10 países mais violentos do mundo, ao lado de El Salvador, Venezuela e Jamaica. O número de homicídios continua a aumentar, chegando a quase 5 mil vítimas de assassinato apenas no primeiro trimestre de 2010. Além disso, durante o mesmo período, foram registrados em média 75 mil casos de agressões físicas intencionais pelas forças policiais, bem como uma média de 110 estupros por dia. Os bloqueios impostos devido à pandemia de Covid-19 ajudaram a limitar a violência por alguns meses, mas os conflitos se intensificaram após o fim das medidas sanitárias. A violência não é algo novo na África do Sul, manifestando-se nos confrontos entre a polícia e os bantustões, revoltados pela presença e dominação dos brancos, e em manifestações anti-imigração, como ocorreu em maio de 2008 e em março de 2015. Desde 1994, 3.037 agricultores africanos foram assassinados, e em setembro de 2019, 1.500 famílias de imigrantes nigerianos e malavianos foram forçadas a deixar o país para escapar dos bantustões em uma onda de xenofobia que resultou em 12 mortes e muitos danos materiais. Isso levou a ONU a reforçar sua presença no país com missões de mediação e assistência.
De um lado, o governo é impotente diante das demandas das populações negras, e do outro, não consegue tranquilizar as populações brancas, cujo êxodo continua. Essa situação social explosiva impede o desenvolvimento econômico do país, apesar de suas muitas riquezas. A incerteza constante não incentiva os investidores estrangeiros a se interessarem por um Estado que parece estar à beira da guerra civil. O PIB per capita está diminuindo há 7 anos, chegando ao US cifrão 5.197,8 por habitante em 2019. Em comparação, na França, é de 40.493 dólares. Ainda assim, a África do Sul possui ativos valiosos para tentar reverter a situação. Em primeiro lugar, não falta recursos. Por muitos anos, a África do Sul produziu metade do platina, carvão, prata, paládio, petróleo e diamantes do mundo. O problema é conseguir acesso aos locais de extração, pois as relações com as populações locais, que se opõem às operações de perfuração, às vezes são tensas. Além disso, o país possui um setor financeiro desenvolvido, inspirado no modelo anglo-saxão, e está em boa forma, com um banco central independente sediado em Pretória. A Bolsa de Valores de Joanesburgo é a maior da África e a 16ª maior do mundo. Ela é frequentemente o único meio para investidores estrangeiros acessarem empresas localizadas em todo o continente africano. Para liberar todo o potencial do país e restaurar a confiança dos investidores estrangeiros, o governo sul-africano anunciou, em setembro passado, a implementação de um ambicioso plano de reconstrução econômica no valor de 50 bilhões de dólares. O plano, que visa melhorar as infraestruturas de transporte, aumentar a produção industrial e incentivar o setor digital, será financiado principalmente pela emissão de dívida pública e pela venda de parte das ações detidas pelo Estado nas grandes empresas do país. No entanto, as suspeitas de corrupção que cercam o governo podem assustar os investidores, assim como o projeto de reforma agrária, que gera tensões no campo. Essa é a situação atual da África do Sul, um país com enormes recursos naturais, mas que luta para superar os desafios do seu passado e garantir um futuro próspero e estável para sua população de